A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. E iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe que quarta-feira é dia de cuidado com os nossos olhos, não é? Nós estamos aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro e hoje nós vamos falar de visão e direção. Quando é hora de parar de dirigir? Gratidão pela participação, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos embora falar sobre saúde dos olhos. É isso. Bom, vamos à primeira participação dos nossos espectadores. Primeira pergunta aí na tela. Doutor, qual é o problema de visão mais comum que impede a pessoa de dirigir? Bom, que ótima pergunta para a gente começar, né? A maior preocupação que nós temos hoje, quando a gente fala em direção veicular, são as pessoas mais idosas. E talvez o problema que mais eu vejo que atrapalha é o aparecimento da catarata. Muitas pessoas não percebem o aparecimento da catarata e não percebem que a visão está ficando um pouco ruim e isso pode trazer muitos riscos para a direção veicular. E justamente porque é gradativo e a pessoa não percebe essa perda contínua. Exatamente. A catarata relacionada com a pessoa idosa, ela é uma doença lenta e ela vai aos poucos afetando o olho da pessoa e inconscientemente a pessoa pensa que está enxergando bem. Mas quando a gente vai fazer os testes mesmo para apurar como está a visão, a gente vê que a visão está bem debilitada. E vai havendo perda de noção de profundidade, vai havendo perda de contraste. E isso tudo pode trazer riscos adicionais aí para acidentes quando a gente está dirigindo. Perfeito. Bom, vamos à próxima participação dos nossos espectadores. Tem uma idade máxima que a visão fica mais comprometida? Não, essa resposta é não, né? Às vezes a gente pega pacientes relativamente jovens que não estão com a visão tão boa para dirigir e às vezes a gente pega pessoas idosas que estão enxergando muito bem. Então tem que haver o bom senso, né? O bom senso é a coisa mais importante hoje quando a gente fala em direção veicular. Não interessa se você tem 50, se você tem 60, 70, é sempre importante fazer a avaliação oftalmológica para saber se você está apto para dirigir. E aqui a gente não está falando em renovação de carta, a gente está falando em cuidado mesmo no dia a dia. A renovação de carta hoje, às vezes é de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, dependendo das pessoas. Então, eu acho que é muito tempo para a pessoa ficar sem uma avaliação oftalmológica, pensando no fato de dirigir. Então, a gente recomenda sempre, né? Uma vez ao ano, pelo menos, passar no oftalmologista para fazer a avaliação da saúde ocular, para não trazer riscos aí para quando estiver dirigindo. A próxima participação, vamos a ela. Esse exame de acuidade visual é o suficiente ou o senhor acha que ainda pode ser complementado? Eu acho o exame da acuidade visual ele é super importante, mas ele é uma das medidas que a gente faz para saber como está a saúde nos nossos olhos. Quantidade é diferente de qualidade. Às vezes você pode ter uma quantidade de visão que te deixa apto para dirigir, porém a qualidade da tua visão às vezes está deteriorada. E quando a gente fala em qualidade de visão, a gente está avaliando noção de profundidade, a gente está avaliando noção de espaço, às vezes noção da distância que a pessoa tem, noção onde as coisas estão. E isso é uma coisa super importante, porque às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas na prática não está tudo bem. Com muita frequência, eu atendo pessoas que são reprovadas no exame da carta de motorista, passam a avaliação, a gente identifica uma catarata, por exemplo.
Quando a gente faz a cirurgia, é impressionante, as pessoas no retorno, elas falam assim, nossa, doutor, só agora que eu operei que eu vi o tanto que eu estava ruim. E isso é aí que mora o perigo, né? É por isso que esse tema que nós estamos tratando hoje é um tema muito importante. Porque nós não estamos falando só de nós estamos falando de outras pessoas que podem estar envolvidas num acidente de trânsito, por exemplo. E muitas vezes, não é? A gente também tem a questão de, olha, estou fazendo a acuidade visual num ambiente controlado, todo estruturado. Quando eu estou com um carro, por exemplo, numa estrada, às vezes o sol está de frente, às vezes eu estou no período noturno que, não é, mesmo com a iluminação do veículo, para aquela visão que eu estou não é muito boa, ou seja, tem vários fatores adversos. Exatamente. E dirigir é sempre assim. Você pode estar dirigindo, começa a chover, você pode estar dirigindo à noite, ou estar dirigindo durante o dia, de repente anoitece. Então, estão todas situações em que é importante que a visão esteja perfeita para que a gente não traga riscos para as outras pessoas e para nós mesmos. Exatamente. Próxima participação, vamos a ela. Visão monocular pode ser impeditivo para a renovação da CNH? Vamos explicar primeiro o que é visão monocular. Exatamente. Quando a gente fala visão monocular, significa que a pessoa tem visão de qualidade em apenas um dos olhos. A visão binocular ela não é impeditivo para tirar a carta nem para renovar a habilitação. A visão monocular ela é impeditivo para que você seja um motorista profissional. Então, pessoas que trabalham de Uber ou pessoas que querem dirigir caminhão, ônibus, carreta, que precisa de uma carta especial, essas pessoas, se tiverem visão monocular, não podem ou renovar ou tirar a habilitação. Perfeito. Então, de fato, tem a limitação profissionalmente. Profissionalmente. Por que isso, né? A visão monocular, em teoria, ela é uma visão que você tem menos contraste, você tem menos noção de profundidade. Por mais que eu sempre fui monocular, eu já aprendi a enxergar. Mas na prática, quando a gente faz testes de noção de profundidade, as pessoas, visão monocular, têm um pouco menos isso. Atrapalha o dia a dia? Não, não atrapalha. A pessoa tem vida normal. Mas para atividades onde a pessoa dirige profissionalmente, isso é um impeditivo. Vamos a mais uma pergunta. O insufilme pode proteger a visão ou ele dificulta? Ele dificulta demais, principalmente na visão noturna. Durante o dia até que não tem problema, mas na visão noturna ele é bastante perigoso. Inclusive, até de acordo com o nível do insufilme, ele é até proibido de ser colocado na película dianteira, né? Porque isso traz muito prejuízo. É a mesma coisa de você estar o tempo todo com óculos solar. Se você está com óculos solar durante o dia, quando tem sol, beleza, não tem problema algum. Mas quando você está num ambiente de pouca luz, à noite ou com chuva, o óculos de sol atrapalha. E é a mesma coisa com a película do insufilme. Perfeito. Por isso existe toda uma regulamentação, né, para que ele sirva aí para a questão de proteção solar, mas... Exatamente. A lei existe, não existe à toa, né? Se a lei está ali, é porque alguma coisa tem, porque não teria problema nenhum a gente ter o insufilme. Mas na visão noturna e visão com chuva, o insufilme pode trazer muitos riscos para acidentes. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta desse bloco. Tenho dificuldade de dirigir à noite. As lentes amareladas podem ajudar a quebrar o reflexo? Tem contraindicações? Excelente pergunta. A direção, quando a gente dirige à noite, tem particularidades que são individuais. Muitas pessoas podem ter dificuldade para dirigir à noite sem ter problema nenhum. Às vezes é uma característica do olho de algumas pessoas. Às vezes a córnea pode ter alguma pequena irregularidade ali, que é a lente anterior do nosso olho, e isso pode fazer com que a visão noturna não fique de boa qualidade, sem significar problema algum. E tem pessoas que podem ter... pessoas que usam óculos de astigmatismo, ou pessoas que têm miopias muito altas, pessoas que têm a ceratocone, que é aquela alteração de abaulamento da córnea, são todos pacientes que têm dificuldade natural de direção noturna. A luz amarela, ela é uma coisa muito individual.
Eu tenho pacientes que usam a lente amarela e falam que fica muito bom. E tem pacientes que falam que essas lentes pioram. Então não tem uma explicação técnica, nem uma explicação científica que justifica isso. O único jeito da gente saber é testando. Mas elas não têm contraindicação nenhuma. Se você usar e fizer bem para você, ótimo, pode continuar usando. Se você usar e sentir que pode atrapalhar ou não muda nada, você não usa. Perfeito. Porque foi o que a gente já falou aqui, né? Quando se trata da questão de cor, cada um tem receptores diferenciados lá no olho, você tem aquelas pessoas que são daltônicas, etc. Então, é de fato muito individual como funcionam esses receptores de cor. Exatamente. E o princípio da luz amarela seria que ela bloqueasse a intensidade da luz do farol, da luz dos postes à noite, sem que atrapalhasse a nossa visão, sem que funcionasse como um óculos solar. É um filtro que limita... Exato. Em teoria, é perfeito, mas na prática a gente sabe que não funciona bem assim. Então, essa é uma resposta que põe no seu olho, testa, ficou bom, beleza. Não ficou bom, você não usa. Teve algum caso de paciente que se recusou a parar de dirigir após recomendações, doutor? Demais, muito. Eu acho que esse é um critério totalmente relacionado com bom senso. Isso, e quando a gente fala bom senso, a gente envolve tanto a pessoa quanto a família, né? Muitas vezes existem duas situações. Às vezes a pessoa vai renovar a habilitação e ela é reprovada no exame de habilitação e vai lá comigo para eu dar minha opinião. Muitas vezes eu dou minha opinião, digo que realmente não tem mais condições e mesmo assim a pessoa insiste e às vezes acaba conseguindo. Então, os pacientes, muitos são teimosos sim, isso é uma dificuldade que a gente tem, principalmente com pessoas de idade. A gente entende perfeitamente que a pessoa sempre quer ir um pouco mais. E às vezes é difícil uma pessoa idosa ela começar a aceitar aquela limitação que a vida, que a própria idade vai trazendo. E nós temos que analisar que a direção é uma coisa muito importante. Então, vamos pegar o exemplo de um piloto de avião. O piloto de avião, ele passa por testes anuais super rigorosos para ele poder manter a condição de piloto. E após os 70 anos de idade, ele não consegue renovar mais a licença. Isso é lei. Eu não estou dizendo que uma pessoa de mais de 70 não tem condição, não é isso, mas é a lei. E quando a gente parte para o trânsito, a gente não vê a lei sendo tão rigorosa assim. Então, muitas vezes a gente reprova e às vezes as pessoas continuam dirigindo mesmo assim. Perfeito. E de fato, né, irregularmente, porque não conseguiu renovar essa carteira, se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco também. Exatamente, esse que é o principal. Mais uma participação, vamos a ela. Óculos de sol com proteção VA ou VB realmente ajudam na direção, né, durante aí o dia? Essa é a resposta. E a mesma coisa da película do Insufilme. Isso é individual. Então, durante o dia, se você percebe que o sol incomoda você e o óculos de sol te faz bem durante o momento que você está dirigindo, é recomendado que se use sim. Mas tem pessoas que às vezes sentem um ambiente um pouco mais escuro, um pouco mais de dificuldade para dirigir quando estão com óculos de sol. E às vezes atrapalha na noção ali de profundidade também. E essas pessoas não devem usar. Então essa é uma avaliação que é feita individualmente. Você que está dirigindo, você que tem que saber se o óculos de sol te protege ou não. Perfeito. E também a gente tem, né, quando a gente está pensando nisso do dia, você tem a variação, né? Olha, tá sol a pino, entrou uma nuvem, então a gente percebe muito isso, né? Do tira e coloca o óculos. Exato. Isso é muito noção, feeling que a gente chama, né? Você tem que se sentir durante o período que você está dirigindo. Situações em que o que está muito sol, ele vai ajudar sim, mas quando fica nublado ou à noite, o óculos de sol atrapalha. Perfeito. Mais uma pergunta dos espectadores. Vamos à próxima aí, participação dos nossos espectadores. O uso de óculos de grau o tempo todo, ele também tem algum tipo de proteção que ajuda a dirigir no sol? Não, na verdade não.
A lente de grau, ela é uma lente transparente. Então, ela não tem nenhuma interferência com dirigir melhor ou não. Obviamente, se você tem grau e precisa usar o óculos, você tem que usar pela melhora que você vai ter enxergando com o óculos. E não que vá trazer algum benefício. A gente até comentou aqui fora do ar sobre o filtro azul, que é um filtro de proteção colocado nas lentes de grau, que é um filtro transparente, ele só chama azul. Algumas pessoas sentem melhor para dirigir com ele durante a noite, e algumas pessoas acham que até pode atrapalhar. Então, isso é uma questão de individual também. Se você usa óculos de grau o tempo todo, você tem que saber se à noite esse filtro vai te ajudar ou não. Isso você tem que testar. Não tem outro jeito de você saber. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Já havia algumas lojas vendendo óculos de grau sem receita médica. Isso não é perigoso para a visão? A gente até às vezes vê isso, né? Em banquinha, o pessoal lá escolhendo óculos. Isso até recentemente, nós estávamos observando que havia algumas farmácias da cidade que estavam vendendo óculos nas gôndolas ali, onde a pessoa vai pagar com um grau já medido. E nós conversamos com a vigilância sanitária, conversamos com o pessoal e isso não está tendo mais. Mas a gente sabe que isso a gente encontra sempre em lojas, em bares, em alguns locais aí, beira de estrada, que vendem. Isso é perigoso por vários motivos. Primeiro que esses óculos que são vendidos, eles são óculos que não são feitos sob medida, eles funcionam como uma lupa. E isso aí pode, ao longo do tempo, trazer prejuízo para a coordenação dos músculos ali, trazer problemas futuros de foco na visão. E segundo, que você está deixando de ter a oportunidade de ser avaliado por um médico oftalmologista. Quando a gente vai trocar o nosso óculos, o oftalmologista, ele avalia a sua saúde ocular. E quando você vai numa barraquinha e você compra um óculos sem receita, você está deixando de ser examinado e você, às vezes, está deixando de ter um diagnóstico que você poderia tratar e não ter prejuízo na visão lá no futuro. Então, isso pode servir como uma emergência. Você esqueceu, foi viajar e está precisando ler, tudo bem, você usar ali 1, 2 dias. Mas você fazer isso de maneira rotineira, isso é um prejuízo não para as outras pessoas, mas para você mesmo que está fazendo isso. E porque justamente, né, a pessoa pode estar aí com uma catarata em progressão, não se deu conta disso, ou com outro problema mais sério e mascara. Exatamente. Ontem mesmo, eu atendi um paciente que usava esses óculos aí de barraquinha e ele notou que esses óculos não estavam mais fazendo bem para ele. Ele estava achando que a visão não estava legal. E aí, quando ele foi fazer a consulta, eu pude notar que ele tinha um glaucoma, que já estava em fase avançada e que ele poderia muito bem ter sido diagnosticado tempo mais cedo. A gente iniciou o tratamento, porém ele já tem prejuízos na visão que talvez a gente não consiga mais recuperar. Então aí que mora o perigo aí de óculos sem receita. Exato. Próxima participação, vamos a ela. Doutor, tem umas, entre aspas, aí, aranhas, não é, que ficam passando no meu campo visual e às vezes atrapalha na direção. Tem algum tratamento ou alimento que reduz isso? A primeira coisa que tem que ser feito é uma avaliação da retina. Essas aranhinhas que estão passando aí, elas estão vindo por algum motivo lá no fundo do olho. Quando a gente identificar o motivo, vai ser tratado. Muitas pessoas podem ter essas aranhinhas esporadicamente, simplesmente pela movimentação do líquido. Mas isso não atrapalha nada no dia a dia. Se você tem essas aranhinhas e elas estão atrapalhando você dirigir, provavelmente tem alguma outra causa que a gente precisa identificar e tratar. Então, não é questão de alimento, não. Aí é questão de fazer uma avaliação oftalmológica mesmo. A gente tem que fazer o exame do fundo do olho e aí determinar o problema para tratar isso aí, para não piorar. Perfeito. Justamente por isso, né, o que a gente estava falando, não é? Existem algumas questões que são de simples resolução se detectadas no início. Se adia, se deixa isso passar, pode não ter mais como corrigir. A gente deveria interpretar o nosso corpo
e principalmente o nosso olho, como um carro. Se você tem um carro e você nota que ele está fazendo um barulho estranho, que ele não fazia, ou está acendendo uma luz ali que nunca acendeu, se você leva no mecânico e ele identifica o problema rapidamente, tá tudo certo. Se você vai postergando isso aí, se você deixa isso aí piorando, você pode fundir o motor do seu carro. E é a mesma coisa com o nosso organismo, é a mesma coisa que o nosso olho. Então, o olho está dando um sinal que tem alguma coisa errada, que no caso são essas aranhinhas. Então, você tem que ir ao médico, no caso seria o mecânico. O médico vai identificar o problema, vai tratar e, com isso, não funde o motor do carro, que no caso seria o olho. É mais ou menos isso que a gente deveria pensar. Perfeito. Vamos à última participação, a última pergunta aqui enviada pelos espectadores. Eu uso lente de contato de grau. Elas também têm alguma proteção que ajudam aí, né, no momento de dirigir, no sol ou à noite? Não, não tem nenhuma relação. A lente de contato ela é uma alternativa ao óculos. Pessoas que usam óculos de grau, elas têm a alternativa de usar a lente de contato. A lente de contato, assim como o óculos, ela tem a proteção UV, tem a proteção contra a luz azul. Então, ela vai ser um auxílio na qualidade de visão para aquela pessoa que tem a deficiência. Mas ela não tem nenhuma contribuição, nem de melhora e nem piora na questão de dirigir. Uma das coisas que às vezes a gente nota com quem utiliza a lente, né, na direção, no veículo, é a questão do olho seco, não é? Dirigindo de janela aberta, ao vento, Moto, né? etc. Né? Excelente colocação. Então, pessoas que dirigem, que andam de moto, ou pessoas que costumam dirigir com o olho aberto, tem que ficar muito atento nessa questão. A lente de contato, ela faz com que o olho fique mais seco. E se o olho fica seco, você usando lente, durante o período que você está dirigindo, você pode ter ali, a sua visão pode ficar um pouco embaçada, ela pode oscilar. Então, ótimo, exatamente. Cuidado aí nessa questão. E é interessante isso, né? Porque normalmente a gente tem que, e a gente pontua isso sempre no programa, caso a caso, momento a momento, qual é a situação, né? E o dirigir também é isso. Eu estou dirigindo na cidade, estou dirigindo na estrada, tudo vai alterar essa condição. Isso aí é uma coisa, o bom senso na direção é uma coisa super importante. Você pode ir no médico, você pode fazer um exame de renovação de carta, você pode enganar o médico, você pode enganar outras pessoas, mas você não pode enganar você mesmo. Então, quando você está dirigindo, você tem que responder para você mesmo. Eu estou apto para dirigir, a maneira com que eu estou dirigindo, eu estou me colocando em risco, eu estou colocando em risco outras pessoas, é isso aí que as pessoas deveriam raciocinar. Mas muitas pessoas acham que dirigir é uma mera formalidade e não entendem os riscos que uma pessoa enxergando mal pode trazer para ela mesma e principalmente para outras pessoas. Perfeito. Também uma outra questão interessante ligada à visão e direção é a questão da obrigatoriedade do exame sempre nas renovações. A gente vê aí uma ampliação na validade das carteiras e, de fato, virou um risco para muitas pessoas, né, que, infelizmente, iam ao médico ou fazer avaliação oftalmológica só no momento de renovar a carteira. Essa é uma colocação extremamente importante que você fez aí. Isso aí, na nossa opinião do meio oftalmológico, foi um retrocesso que a gente teve. Era uma coisa que a gente tinha um controle legal e foi engraçado assim, a grande maioria das pessoas comemoraram o fato de ter essa extensão. As pessoas ficaram super felizes. Ninguém pensa que o exame ele é feito para tentar tirar da rua pessoas que podem trazer riscos na direção veicular. E não é só na visão, é em todos os aspectos mesmo. Existem outros fatores relacionados a custos, né? Muitas pessoas têm custos altos para renovar ou para tirar carta. Isso aí seria uma outra discussão. Então, a gente teria que investir nisso e não investir em prazo. Investir em prazo é um risco muito grande e, com certeza, pode aumentar o número de acidentes de trânsito em decorrência dessa extensão aí. Exatamente. Não é? Nem que se colocasse a questão, né, da avaliação visual de maneira periódica para aprovação, né? Hoje a gente tem tecnologia, isso, olha, venceu, você precisa renovar, é só o exame. Isso funciona da mesma forma que o toxicológico, né? O exame toxicológico foi colocado como obrigatoriedade e nas pessoas que têm habilitação profissional,
O prazo de validade da renovação pode ser 10 anos, mas o exame toxicológico ele é feito a cada 2 anos e meio. Então, qual é a diferença de você precisar fazer um exame toxicológico e você precisar fazer um exame da sua visão? Deveriam ter similares, né? Não um mais do que o outro. Perfeito. Doutor, gratidão sempre aqui pelas colocações. Já aguardamos aí o próximo tema do programa. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde de nossos olhos e até semana que vem. Bom, e você sabe que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br ou pelas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.